Deus santo! A gente ia gravar ontem, só que deu um probleminha aqui, probleminha técnico, mas nós estamos aí. Aqui o ensino hoje para encerrar no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós encerramos por enquanto o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. Agora nós estamos indo para o capítulo 4, a última carta. Nós vamos tomar por base hoje o versículo 1, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ficar nesses dois versículos. Entendeu? 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo de número 1, versículo de número 2. Nós estamos estudando a epístola de Timóteo, as epístolas, que são duas. Aí eu disse que eu comecei na segunda, entendeu? Porque quando a gente começar, a gente tem que começar. Eu comecei na segunda. Mas aí a gente vamos encerrar no capítulo 4, vamos voltar para a primeira de novo, porque a primeira tem 6 capítulos. Então não vamos voltar para a primeira de novo. Vamos terminar os 6 capítulos, vamos dar uma pincelada no capítulo 4, uma repaginada no capítulo 4 e vamos encerrar. E nós vamos pular para outra carta. Entendeu? Mas estamos estudando nas epístolas de Timóteo. No caso, a segunda carta, a epístola de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, escrita a Timóteo, seu filho na fé. No capítulo 4, versículo 1, versículo 2, diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas com toda a longanimidade e doutrina. Nós só vamos ficar nisso aqui. Na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, nós temos 6 capítulos. 1 Timóteo, nós temos 6 capítulos. Na segunda Timóteo, nós temos 4. Na 1 Timóteo, nós temos 6. Na 2 Timóteo, nós temos 4. Só que tanto na primeira é uma carta pastoral, tanto na segunda também é uma carta pastoral, ou seja, do pastor para a ovelha, do mestre para o discípulo, do professor para o aluno. Então, das seis, capítulo 1, a primeira carta, nós temos 6 capítulos. E nos 6 capítulos, entendeu? Nos 6 capítulos da primeira carta, nós vamos ver ensinamento e instrução. Essa instrução nós podemos aplicar na nossa vida, e essa instrução nós podemos aplicar na igreja. Para a igreja, para a nossa vida e para a igreja. Como tem hoje uma contundência para a gente poder aplicar na igreja, no nosso convívio e na nossa convivência hoje, tanto no mundo, como nossa convivência também cristã, e aonde a gente está, onde a gente iguala. Então, para mim, essa epístola não é só uma epístola, uma carta pastoral só de Timóteo e Paulo e Timóteo. Tem uma singularidade para nós hoje. Porque se nós aprendermos o que é igreja, o que é doutrina, troca por miúdo, pastor Leandro. Na outra carta, nos outros ensinamentos, sempre quando eu tenho oportunidade para pregar,
Eu sempre falo que doutrina, se você buscar no português o significado, é só você puxar aí, você vai ver que é ensinamento ou ensino. Então, nós ficamos colocando hoje, falando que doutrina, hoje tem culto de doutrina. Muitas igrejas, ela prioriza, porque eu dava aula de doutrina, culto de doutrina, mas a gente estava baseado na Bíblia. Então, eu ensinava a Bíblia. A gente começou no Gênesis e assim nós fomos, né, até chegar no Apocalipse. Então, era culto de doutrina, era ensinamento da palavra. Então, isso é verdadeiramente o culto de doutrina. Dentro da palavra, você vai enquadrar a igreja, aí você pode levantar uma tônica, mediante a palavra. Olha o que esse ensinamento está falando, olha o que essa doutrina está falando, olha o que essa carta está falando, olha o que essa epístola está falando, olha como é que a igreja deve se enquadrar. Aí se faz uma reunião, ou o líder com sabedoria vai falar, a igreja tem que ser se enquadrada assim, 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 mas baseado na Bíblia. Não colocar uma tônica, não colocar algo dentro da igreja, da casa de Deus, para as ovelhas, ou para o povo de Deus, os membros ouvir, que não seja doutrina bíblica, porque vai virar uma heresia. Tá entendendo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse era o cuidado do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Timóteo assumiria a igreja. Então, eu tenho que ter cuidado com a minha geração. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu ensino. Eu tenho que ter cuidado daquilo que eu passo para as pessoas. Pastor, o senhor não é pastor presidente, mas aonde você fala? Tem pessoas que não é pastor ainda consagrado, mas ele tem um chamado e ele até pastoreia essa igreja, tu sabia dessa? E tem pastor verdadeiramente que é consagrado, não tem um chamado de pastor, porque o pastor, ele chora com a ovelha. O pastor, ele geme com a ovelha. O pastor, ele cuida da ovelha. O pastor, ele tira o carrapato da ovelha. Quando Davi fala assim, unge minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, porque ele fala unge minha cabeça com óleo. No Salmo 23. Ele fala unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda, porque ele era ovelha e Deus era o pastor. Ali unge minha cabeça com óleo, porque o pastor, ele colocava um óleo sobre a cabeça da ovelha, literalmente. Ele jogava o óleo na cabeça da ovelha para que não... Então ali é um relacionamento, é um tratamento do pastor para com a ovelha. Ele era o pastor material. Ele está cantando, salmodiando, porque salmos é cântico, é louvor. Salmo não tem capítulo nem versículo. É números e versos, porque são louvores. São a harpa de Israel, o inário de Israel. Então o salmo, ele é louvor. Então o salmista, ele está louvando, ele está cantando no Salmo 23, salmodiando a Deus. Por quê? De um pastor material, as ovelhas material. Ele está reportando ao pastor celestial para as ovelhas espiritual. Então Davi está falando, eu sou o pastor material, mas ele é o celestial. Eu sei cuidar das ovelhas, mas ele é o meu pastor, ele sabe cuidar mais de mim do que eu sei cuidar das ovelhas. Então é um relacionamento de pastor com pastor. Mas ele está entendendo que Deus é maior do que ele, é maior do que tudo. Então ele fala, o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Eu sou o pastor da ovelha, mas o Senhor é meu pastor. Aí quando ele fala, hoje minha cabeça com óleo, é o tratamento do pastor para a ovelha. O tratamento do pastor material para com a ovelha são vários. Mas eu não quero me ater sobre isso, que eu quero entrar já no estudo para a gente estar encerrando. Não demorar muito. Então, literalmente, o pastor Davi ou outros pastores de ovelha, que não se só tinha Davi. Mas a Bíblia, ela enfoca em Davi ali, depois que ele vai ser ungido na casa do seu pai, na frente de seus irmãos. Mas só tinha ele de pastor na época, tinha mais. Que até pastor com ovelhas, com as ovelhas brancas, as ovelhas que ele estava era malhada, que não tinha muito valor comercial na época. Ninguém dava valor para isso, ninguém quase comprava essas ovelhas.
Mas tinha outros pastores que tinha aquela ovelha branquinha, mas mesmo assim ele tratava das ovelhas, ele cuidava. Ele tinha um relacionamento. Então já abre um parênteses, o pastor tem que ter um relacionamento com a ovelha tem que ter um relacionamento com o pastor, um bom relacionamento. Isso que Paulo tinha com Timóteo. Timóteo era ovelha e ele era o pastor. Então Paulo teria que cuidar dele, ensinar ele, para que ele venha cuidar e ensinar outras pessoas. Qual é a minha função? A minha função como pastor é ajudar e cuidar. Eu disse anteriormente aqui que tem pessoas que não é consagrada a pastor, mas ele tem dom de pastor, ele tem chamada de pastor, mas ele não foi consagrado ainda. Uma mulher tem chamada de pastora, mas não foi consagrada ainda. Tem igreja que não aceita. Mas se Deus chamou, está chamado. Então, se a pessoa tem chamado, eu não falo que não. Mas, às vezes, a pessoa tem chamado e não é consagrada ainda. Às vezes, faz um trabalho até melhor com as ovelhas do que aquele que verdadeiramente é consagrado, mas não tem a vocação. Isso acontece, pastor Leandro, muito. Por isso que a gente tem que estar ligado. Se, um exemplo, estou falando de mim, se eu fosse consagrado a pastor e não tivesse chamado, eu não aceitaria. Primeiro, você não pode querer coisas que Deus não te prometeu. Por que o senhor pastor? Porque ele me prometeu. Desde os 3 primeiros dias, eu fui alvo de uma promessa. Eu não acreditava, que eu vim do carrapicho, cheio de carrapicho, então eu não acreditava pela vida que eu levava antes. Mas eu fui alvo de uma promessa. E Deus sempre falava, tu vai ser pastor. E o obreiro ia na igreja. Ah, você vai ser pastor. Vai ser quando eu vejo óleo na tua cabeça. Eu falei, não sou nem obreiro aí na época, logo no começo. Ah, você vai ser. É onde eu ia. Só que é um tempo, irmão, não é de uma hora para outra, né? Eu vou ser pastor. Tem gente que está demorando muito, que ele fica maluco, ele mesmo se unge, arruma uma carteirinha, dá uma de doido, mas aí tu vai ser quebrado, entendeu? Vai ser quebrado, vai cair, porque você não foi forjado. Se você pegar um fruto verde, que ele tá amarelo por fora por causa do sol, ele tá verde por dentro ou podre. Então você tem que amadurecer para poder chegar. Então, por que eu sou pastor hoje? Primeiro que eu fui alvo de promessa. Você nunca queira uma coisa que Deus não te prometeu. Deus falou que você vai ser empresário. Então ele vai formar situações, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar estratégia, ele vai colocar pessoas no teu caminho para você ser empresário, para te ajudar. Porque ele te prometeu. Então se ele te prometeu, vai dar certo. Se ele te prometer um bom marido, vai dar certo. Se ele te prometer uma boa esposa, vai dar certo. Se ele te prometer um bom casamento, vai dar certo. Se ele te prometer uma boa empresa, vai dar certo. Se ele te prometer que tu vai ser pastor, vai dar certo. Se prometer que tu vai fazer missão, vai dar certo. Se tu vai construir igreja, vai dar certo. Tu queira só aquilo que ele te prometeu. Então ele me prometeu. Primeiro, ele me prometeu. E eu entendi o meu chamado. Agora, se ele não tivesse me prometido, não tivesse entendido o meu chamado, eu poderia aceitar, mas tem gente que está aceitando. Vou te consagrar como pastor. O cara não tem chamado, vai matar as igrejas, vai matar a igreja, vai matar a ovelha, porque ele não tem chamado. Tá entendendo? No outro estudo, a gente vai falar sobre a paciência do pastor. Tá entendendo? No outro estudo, a gente vai falar sobre a paciência do pastor. Então, eu disse lá no começo, o Paulo, ele é uma representatividade do pastor. E Timóteo é quem? Timóteo é ovelha. Timóteo é membro da igreja. Timóteo é seu filho na fé. Foi ensinado por ele. Primeiro, que a avó de Timóteo, só que tinha uma divergência na família de Timóteo. O que é isso, pastor? Tinha uma divergência. Por quê? Porque a sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Entendeu? A mãe dele era Eunice, a avó dele era Lloyd. O nome da mãe dele era Eunice, da sua avó era Lloyd. Levava ele para a igreja desde pequeno. Só que para ele dar seguimento no ministério dele, hoje já é mais fácil, mas naquela época é mais difícil, porque ele teria que ser circuncidado. Quando ele andasse com o apóstolo Paulo, teria que ser circuncidado. Então depois, quando ele estava grande, ele foi circuncidado. O apóstolo Paulo circuncidou ele, porque isso é uma aliança, cortava o prepúcio, era a aliança dos judeus. Então Paulo não podia quebrar a lei. Alguém ia julgar o apóstolo Paulo e falar, você está quebrando a lei, o cara não é circuncidado, o pai dele é grego. O pai dele era da Grécia, grego. Entendeu? Então, Paulo circuncidou para andar tudo nos conforme. Então, ele tinha uma divergência. Ele poderia enfraquecer na caminhada. Ele podia reclamar, o pastor Paulo, eu não vou seguir, não. Eu não vou caminhar, não. Porque meu pai é grego, meu pai vai me bater.
Tu acha que o pai dele não reclamava? Tu acha que o pai dele não reclamou? Por o pai dele ser grego, ver que ele é cristão? Por o pai dele ser grego, ver que ele é do caminho? Por o pai dele ser grego, ver que ele é da luz? Por o pai dele ser grego, ver que ele é cristão? Tu acha que o pai dele não se levantou contra o ministério dele? A Bíblia não diz, mas se a Bíblia fala que o pai dele era grego, isso constrangeu, teve que circuncidar, porque o pai dele era grego, estava andando com o apóstolo Paulo, então o pai dele não estava aceitando, então ele circuncidou, eu acredito que melhorou, circuncidou, teve uma aliança, mas ele já tinha com Deus, mas ele tinha que ter uma aliança com o homem. Então aquilo que é para você fazer também material e físico, você tem que fazer para andar de conforme. Troca por miúdo, você tem que estar bem espiritual, mas você tem que estar bem com o seu nome. Você tem que dar um jeito, se tiver com o nome da CPC, você tem que dar um jeito para poder pagar. Se você está devendo alguém, você tem que pagar, você tem que andar com o nome limpo. Não tem que estar só com o nome limpo no céu, mas tem que estar com o nome limpo também na terra. Então ele estava com o nome limpo no céu, o nome limpo na terra. Ninguém poderia julgar ele e criticar mais. Então nós falamos aqui atrás, no momento que o apóstolo Paulo era o quê? Era o pastor. Timóteo era o que? A ovelha. Paulo era o mestre, ele era o discípulo. Paulo era o professor, Timóteo era o aluno. Então a preocupação, tá entendendo? Então não queira ter nada que Deus não te prometeu. Ah, você pastor, Deus te prometeu? Se você tentar fazer, vai dar ruim. Entendeu? Porque Deus não te prometeu. Se ele te prometeu, vai cumprir. Entendeu? Percebe que ali é uma promessa. Deus não para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, ele fala e cumpre. Ou faria, ele faz e confirma. Ou faria e não confirmaria? Ali é uma profecia que o homem de Deus sabia que não poderia amaldiçoar o povo de Deus, porque desde o Gênesis não poderia ser amaldiçoado. Depois Deus levantou um homem. Não poderia amaldiçoar Israel, quer dizer, perdão, não poderia amaldiçoar Israel, nação. Israel veio por causa de Jacó, que Deus trocou o nome dele lá no Val de Jaboque. Então não poderia amaldiçoar, ele já estava abençoado. Então assim depois veio a descendência de Moisés. Moisés lá no Egito tirou o povo, levou o povo para o deserto, tá? Tem o ensinamento lá, tem a doutrina lá, tem o Pentateuco lá. Então não poderia ser amaldiçoado. E o Balaão sabia disso, que ninguém poderia amaldiçoar Israel, mas o cara foi tentar amaldiçoar o povo de Deus, que já estava abençoado. Aí Deus falou, Deus não para que minta filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Faria e não confirmaria? Contra Jacó não vale encantamento, contra Jacó não vale feitiçaria. Então isso era uma promessa. Não pode amaldiçoar aquilo que já está abençoado. Era uma promessa, tá entendendo? Isso é uma promessa. Então você está abençoado, você não pode ser amaldiçoado. Se Deus ele te fez uma promessa, a promessa vai cumprir. Mas quando ele faz a promessa, entendeu? Então só vai acontecer na tua vida, vai se cumprir, aí você pode questionar com Deus. Aí você pode questionar quando Deus te prometeu, usar um vaso, falar na palavra. Te prometer e não cumprir, aí você pode falar com Deus. Agora, sonho ele pode realizar. Sonho realiza ou não. Mas o sonho ele pode realizar também mediante também a tua caminhada. Às vezes não adianta você ter sonho e você ficar vacilando. O homem sonhador José, ele tinha sonho, mas ele fez tudo certo. Ele fez tudo certo. Ele trabalhou certinho. Ele poderia ter pecado, não pecou. Foi preso injustamente. Pela lei era para ele morrer. Ele tinha, porque a mulher tinha falado que ele tinha deitado com ela, que era a mulher de Potifar, que era o eunuco lá de Faraó. Entendeu? Mas por que ele não morreu? Porque ele não fez nada. E Deus guarda aquele que é verdadeiro. Deus guarda aquele que está de sinceridade com ele. Então ele não poderia morrer. Entendeu? Ele tinha uma promessa. Ele tinha promessa. Deus já tinha promessa para ele, que ele seria o governador. Ninguém sabia. Os irmãos dele também não sabiam. Então, às vezes, Deus ele forma situações. Se os irmãos dele não perseguissem, se os irmãos dele não vendessem, não jogassem ele na cova, não vendessem ele seria governador? Ninguém ia falar como José do Egito. José no Egito. José que foi governador do Egito, ele ia estar em Canaã, de repente ele seria alguém em Canaã, mas não seria governador. E Deus queria que ele fosse governador. Mas para ele ser governador, ele teria que ser odiado dentro de casa. Ele teria que ser jogado numa cova ou numa cisterna. Ele teria que ser jogado no buraco. Ele teria que ser vendido para o Egito. Para ele ser governador, ele teria que ser acusado. Porque ele foi invejado pelo trabalho que ele fazia bom, excelente. Entendeu?
Ele foi preso injustamente, para até chegar a ver dele, de ele interpretar o sonho de Faraó e ser governador. Então, quem tem promessa pode demorar, mas às vezes acontecem circunstâncias ruins na nossa vida que a gente acha que vai nos matar. Mas essa circunstância ruim na nossa vida é para que a gente chegasse mais perto da promessa. Para a gente chegar mais perto dessa promessa, vai acontecer alguns percursos. Eu sempre pergunto, Senhor, para que está acontecendo isso comigo? Às vezes, quando a prova está grande, eu falo, isso tem um propósito nisso, pai. Não é possível. Isso tem que ter um propósito. Eu estou procurando me manter firme nessa prova. Eu não tô querendo, não deixa eu ficar desesperado nessa prova. Passa comigo, não deixa eu passar sozinho, não. Mas eu sempre falo, você tem que falar quando a prova estiver muito grande. Senhor, para que isso? Tem um propósito? Se eu estou passando tanta prova assim, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me exaltar. Eu vou ser canal de bênção para as pessoas. Eu vou levantar pessoas que estão nessa mesma situação que eu estou passando hoje. Então, tudo que acontece na nossa vida, estou sentindo a presença de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é um propósito. Se eu passo, passei por várias e ainda passo. Porque tem um propósito. Só que às vezes a gente não entende. Entendeu? Então, Timóteo teria que passar algumas coisas, Timóteo teria que aprender algumas coisas para que quando ele fosse pastor, quando ele estivesse liderando, quando ele estivesse pastoreando, ele soubesse como é a igreja, ele soubesse como é as pessoas, ele soubesse como é a vida. Se você ler a carta de Timóteo espiritualmente, segunda carta, capítulo 4 aqui toda, você até chora. Você chora que o cara foi traído, o cara foi abandonado, sobrou ninguém, só um foi visitar o cara. Só o Lucas que foi. Só o Lucas que estava com ele, todo mundo abandonou ele. Os caras que ele abençoou, foi discipulado por ele, aprendeu com ele. O cara foi fiel até o fim, irmão. O cara foi verdadeiro até o fim. Entendeu? Você até chora se você ler a carta toda. Aí ele fala para Timóteo, Timóteo, eu conjuro-te, insisto, bato na mesma tecla, eu não vou usar linguagem teológica, vai ser simples. Timóteo, eu insisto, eu persisto, eu estou falando diante de Deus, eu estou confirmando diante de Deus, eu estou te ensinando diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Quando ele fala, eu estou falando diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou te ensinando diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou batendo na mesma tecla diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo, que ele há de julgar os vivos e os mortos. Então, Timóteo, presta atenção como você está levando a tua vida hoje, que você está vivo. Quando Jesus Cristo vir, ele vai te julgar, ele vai me julgar. Se você morrer com as suas obras más, ele vai te julgar. Se você morrer com as suas boas obras, você também vai receber teu galardão. Se você morrer com mal obras, você também vai receber o galardão, a recompensa. Logo, galardão e recompensa. Logo, o galardão da injustiça para aqueles que não têm Jesus. Aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não andaram certo. Galardão, recompensa da injustiça, recompensa do erro. E o galardão, recompensa da justiça, recompensa da glória, recompensa da coroa, recompensa do trono, recompensa do céu, recompensa da vida eterna. Então ele, Timóteo, quando ele fala para Timóteo, ensina a Timóteo, eu te falo, te ensino, explico, falo de novo, bato na mesma tecla, insisto diante de Deus, primeiramente diante de Deus. Eu estou andando diante de Deus, anda diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos. Logo quando ele fala também vivo ali, há de julgar os vivos. Ele vai me julgar aqui na terra mesmo, irmão. Muita gente fala assim, ele vai pagar aquele dia. Não, ele vai pagar na terra também. Paga na terra também. Se você roubar, você vai pagar na terra também.
há de julgar os vivos e os mortos. Quando Deus permite que alguém seja preso, é permissão de Deus por causa da lei. Ele não vai ser contra a lei. Não tem como alguém pedir perdão. Jesus vai perdoar, mas a consequência vai vir. Você vai ter que pagar pelo aquilo que você fez. Então, quando alguém é preso, ele é preso pela justiça do homem, pela lei do homem, pela lei de Deus, pela justiça do homem, pela justiça de Deus, porque a justiça e a lei vem de Deus. Então, quem está errado vai pagar. Então, vai julgar os vivos, vai julgar tuas práticas, vai julgar tuas obras. Eu te falo, conjuro-te diante de Deus. Deus vê tudo. E nosso Senhor Jesus Cristo também vê tudo. Ele é o nosso advogado. O advogado dele absorve, tá? Porque alguém fala, Jesus Cristo é advogado. Como fala lá na primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é justo. Mas logo, se alguém é injusto, ele vai praticar a justiça dele no meio da injustiça. Aí acha que Jesus Cristo é só advogado e passa a mão. O advogado, ele tanto te absorve, ele tanto ganha a causa, como ele pode perder a causa. Logo, ele perde a causa, você vai pagar o preço. Não é que ele perde, ele nunca perdeu uma batalha. Eu estou falando no quesito de advogado. As pessoas acham porque Jesus Cristo é advogado que ele vai absorver. Ele não vai absorver errado. Então, quem é o juiz? Deus. Quem é o advogado? Jesus. Quem manda mais lá no dia da audiência? É o advogado ou o juiz? O advogado, ele vai interceder. Mas se o juiz achar que o réu, a pessoa culpada, ele vai bater o martelo. Qual vai prevalecer o martelo? Do juiz, irmão. Deus está como juiz, Jesus como advogado. Então, Jesus Cristo pode advogar, mas se você andar totalmente errado, você vai pagar. E eu também. Então ele fala, conjuro-te diante de Deus, vê tudo, dentro de Jesus, vê tudo. Agora eu já estou na mensagem para encerrar. Diante de Deus, se eu for entrar mesmo a fundo aqui, é 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente vai encerrar daqui a pouco, porque eu vou mastigar todo dia devagarzinho com vocês. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Os vivos e os mortos. Ou seja, Jesus vai julgar até aqui mesmo na terra as tuas más obras. Ou seja, você vai pagar pelas más obras que você está fazendo quando você está vivo. Jesus Cristo, você vai pagar pelas obras que nós estamos fazendo na terra, ruins. Julgar os vivos, julgar tuas obras. Ou seja, quando um pai corrige o filho, significa que o filho está errado. Vai corrigir para o filho andar no caminho certo, não errar mais. Então ele vai julgar. É bom ele julgar a gente mesmo, porque ele vai te julgar se você estiver bem, você está bem na fita. Ele vai julgar os vivos aqui na terra, as nossas obras aqui na terra, nossas obras, nossas atitudes. E ele vai julgar depois que a gente morrer. Por quê? Aqui também entra também uma máscara. Aí, Timóteo, pode entrar também uma máscara. Qual? Nessa parte aqui, ó. Julgar os vivos. Já expliquei. Os mortos. Ou seja, tem gente que está andando bem aparentemente, mas está fazendo coisa errada no culto. Ninguém está vendo. Está fazendo coisa errada no culto. Aí a pessoa morre. Aí alguém fala assim, era homem de Deus. Mas tu sabe o que ele fazia no culto? Eu não estou julgando, não. É a palavra que está falando. Ele vai julgar os vivos, as tuas obras que você está vivo, para você se consertar. E os mortos que morreu sem arrependimento, morreu com mágoa, morreu com ódio, morreu com rancor. Tu acha que Jesus vai levar alguém para o céu, alguém com mágoa, rancor e ódio de alguém? Às vezes a pessoa homem de Deus lá na igreja, mulher de Deus lá na igreja, vai julgar os vivos e mortos. É Bíblia, irmão. Ele vai abrir o livro. Eu estou pregando Bíblia, eu estou ensinando Bíblia, ele vai abrir o livro. E aqueles, Apocalipse de João fala, aqueles que não foram achados, escritos no livro, foram lançados no lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, tem o livro das obras também. E abriu-se os livros. Quando a Bíblia fala os livros, lá é o livro das obras. Tudo que eu pratiquei aqui na terra, julgar os vivos, tudo que eu pratiquei aqui na terra, e os mortos. Qual vai ser minha sentença na eternidade? Absorvição ou condenação? Entendeu? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, não é o livro das obras. Das obras alguém já passou, agora vamos ver se está no livro da vida. Aí quando abre o livro da vida, aqueles que não foram achados, meu nome não tiver achado escrito no livro, achado é escrito.
Porque ele vai, logo achado, ele vai abrir o livro e vai procurar. Aleluia! Por isso que eu gosto de Jesus, por isso que eu gosto, tá vendo o Espírito Santo falando em revelação? Logo, se eu falar aquele que não for, é a linguagem que o João usa, aquele que não for o achado, aquele que não forem achado no livro da vida, se está achado, achado é porque alguém está procurando. Se você perdeu alguma coisa, você tem que procurar. Se você não está encontrando, você tem que procurar. Então, aquele que não for achado, Jesus vai procurar o nome. Não foram achados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que é um inferno, a segunda morte. Então, ele vai julgar. Então, toma cuidado com a vida que tu está levando aqui, Timóteo. Os cristãos de hoje. E também aquele que não é cristão, se arrependa hoje. Porque você vai prestar conta na eternidade. Tem duas eternidades. Eternidade, castigo eterno, que é o inferno, vai queimar eternamente. E a eternidade, vida eterna, que vai viver com Jesus Cristo para sempre no gozo. Ou seja, logo, alegria eterna. Tem duas eternidades, alegria eterna e choro eterno. Alegria eterna e pranto eterno. Alegria eterna e ranger de dente eterno. Queimando a alma eternamente, não é a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Aí aqui nós já passamos já por essa meta. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Tudo que acontece é diante de Deus mediante a palavra. Tudo que acontece é diante de Deus mediante a palavra. É o tema da mensagem. Tudo que acontece é diante de Deus mediante a palavra. Tudo que acontece na nossa vida é diante de Deus. Não adianta tu fazer alguma coisa pensando que tu não está fazendo diante de Deus, tanto bom como ruim. Tudo que acontece é diante de Deus mediante a palavra. Ou seja, a palavra vai te absolver ou a palavra vai te condenar. Entendeu? Tudo que acontece diante de Deus mediante a palavra. É o tema. Tudo que acontece diante de Deus e mediante a palavra. Eu vou ficar só até por aqui, amém? Tudo que acontece diante de Deus mediante a palavra. Eu ia ler o versículo 2, não vou nem ler, a gente deixa vocês com gostinho para o próximo episódio. Aí nós vamos do 2, 3 e assim vamos diante. Amém? Hoje só foi o versículo 1. Amém? Tudo que acontece diante de Deus, tudo que você fizer, tudo que está acontecendo é diante de Deus. Você está bem é diante de Deus, você está mal é diante de Deus. Você fala a verdade é diante de Deus, você fala mentira é diante de Deus. Você é uma boa pessoa é diante de Deus, você é uma mal pessoa é diante de Deus. Você é verdadeiro, está fazendo diante de Deus. Você é falso, está fazendo diante de Deus. Você compra e paga, está fazendo diante de Deus. Você compra e não paga, está fazendo diante de Deus. Você é verdadeiro, está fazendo diante de Deus. Você é falso, está fazendo diante de Deus. Porque tudo está diante de Deus, irmão, diante dos olhos de Deus. E mediante a palavra. Tudo que eu falei aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, quem é fiel, quem não é fiel, tudo está dentro da palavra. Compre e não paga, ou não compre e não paga, é um bom crente ou não é verdadeiro ou não é falso ou não é, tudo está dentro da Bíblia. Então, tudo que acontece diante de Deus. Eu estou fazendo coisa boa, amém, está diante de Deus, eu estou fazendo coisa a mais. Também Deus está te vendo. Tudo que acontece é diante de Deus mediante a palavra. Tudo que vai acontecer de bom e ruim é diante de Deus mediante a palavra. A palavra vai te condenar, a palavra vai te absorver. Amém? É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo, a palavra ela pode te absorver e ela pode te condenar. Por isso que quando Paulo ensina para Timóteo, fala assim, ó, a tua pregação ela tem que salvar você e aqueles que te ouvem. Não adianta você só salvar aqueles que te ouvem e você ser reprovado. Então tudo que acontece é diante de Deus e mediante a palavra condena ou absorve. A palavra te leva para o céu, faz você crescer, ou faz você ficar limitado e ir para o inferno. Tá entendendo? Tudo que acontece é diante de Deus e mediante a palavra. Então fica com esse ensino aí, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.